Bem-vindo de regresso ao Conversas à Quinta. Há um ano, o Presidente Trump tomou posse. Esta semana fez o seu primeiro discurso do Estado da União. É geralmente um discurso muito importante, um discurso que marca o ritmo das presidências nos Estados Unidos e também a relação entre o Presidente e as duas câmaras do Congresso. Este discurso do Estado da União foi, para muitos analistas, talvez um pouco mais arrumado e, digamos assim, civilizado do que aquilo que é o habitual de Trump e contrastou em alguns aspectos com o registro, por exemplo, do discurso da tomada de posse, que tinha sido um discurso bastante aguerrido. No entanto, ao fim de um ano de mandato, Trump, por um lado, tem níveis nas sondagens particularmente baixos, portanto, a sua popularidade está muito baixa, mas ao mesmo tempo que isso sucede, tem uma base eleitoral aparentemente consolidada. Ele, em muitos aspectos, parece falar para essa base eleitoral e governar para essa base eleitoral. Jaime Gama, olhando para aquilo que foram as reações, às vezes quase surpresa ao tom relativamente cordato do discurso do Estado da União, podemos imaginar uma espécie de segunda Trump 2, por assim dizer, no mandato, ou estamos perante alguém que tem um discurso incendiário, muito virado para as suas bases, mas que, em muitos outros aspectos da governação, não fez nem metade daquilo que se pensava que ia fazer e que, portanto, não alterou tanto como se jogava que ia alterar a política americana? Eu acho que a preocupação do Presidente Trump neste discurso do Estado da União foi a mostrar serviço feito. E mostrar serviço feito para os Estados Unidos e para dentro dos Estados Unidos. Há uma parte da sua ação que é contestada e continua a sofrer erosão, inclusive no eleitorado norte-americano e na comunidade internacional, mas há também uma parte da sua ação em que ele pode puxar pelos galões, e isso tem basicamente a ver com a economia. O discurso do Estado da União foi muito interessante porque foi a elencagem em sumários daquilo que está realizado. O desemprego está baixo, o emprego aumentou, a economia dos Estados Unidos volta a ser competitiva, estamos a atrair investimento externo, as fábricas de automóveis que estavam fechadas estão a reabrir, vou baixar o preço do medicamento porque agora autorizamos mais medicamentos em menos tempo. Lançou apelos também a políticas bipartidárias em duas áreas, a infraestrutura e as políticas de imigração seletivas e mais afinadas, com, digamos, mais moderação do que as declarações iniciais e anteriores. Depois, uma encenação da mensagem do Estado da União interessante, porque penso que pela primeira vez há um discurso do Estado da União em que são apresentados exemplos humanos na assistência. O polícia, o guarda de fronteira, o bombeiro, cidadãos que se distinguiram em atos heróicos, e o discurso é ilustrado por essa exibição da imagem viva. Talvez não com este detalhe, mas recordo-me de haver outros discursos do Estado da União, nomeadamente na altura a seguir ao 11 de setembro, em que estavam alguns heróis ou famílias de heróis, nomeadamente aqueles familiares daquela pessoa da vida, mas não com esta encenação. Esta encenação foi muito mais sofisticada. A encenação aqui era diferente. Aliás, era uma encenação que entupia um pouco as reações da bancada democrática, porque a bancada democrática estava muito figé em não querer aplaudir o Presidente Trump, mas por razões também de comunicação com o seu eleitorado não podia descolar muito desse tipo de aplausos que era suscitado na intervenção do Presidente. Portanto, acho que aí houve essa preocupação de score points para o eleitorado americano. As coisas agora estão a funcionar, já têm resultados. Mesmo no Obamacare, nas políticas de saúde, dizer, afinal, aprovou-se uma coisa que conseguiu mudar o essencial do Obamacare,
estamos agora a ajustar em outros pontos. E depois a mensagem internacional para a modificação das políticas de defesa, das políticas de segurança, da relação com os aliados, a redefinição de Guantánamo como um elemento essencial da política antiterrorista, portanto, o fim da política de extinção de Guantánamo, a apologia do reconhecimento de Jerusalém como capital de Israel, sublinhando que essa medida tinha sido aprovada por unanimidade no Senado, há muitos anos. Exato. E depois também a mensagem de que a ajuda externa americana é para ajudar amigos, não é para ajudar inimigos, portanto vai haver uma seletividade política na ajuda em função da forma como se comportem nas Nações Unidas. Mas, portanto, o discurso estava construído na base possível de atenuar áreas de fricção, procurar congregar o seu campo eleitoral e abrir algumas perspectivas de entendimento com os democratas e fazer a demonstração de como a economia, com a desregulação que ele já tinha produzido, com as medidas que tem em vista, com a redução fiscal, com a reforma fiscal redutora, sobretudo também premiando as empresas americanas que quiserem voltar a investir nos Estados Unidos e lançando impostos protetivos ao mercado americano para negar o acesso dos comerciais adversos que proliferavam no acesso ao mercado americano com as grandes facilidades de uma política de comércio multilateral, pois essa mensagem é uma mensagem que produz seguramente algum efeito de consolidação no seu campo político. Se isso vai ter sequência no calendário seguinte das eleições para o Congresso, é o que não se sabe. Portanto, aí veremos. Agora, este discurso também deve ser completado com duas outras coisas, que é, por um lado, divulgação e elaboração, mas divulgação aberta numa versão reduzida de um documento estratégico do Departamento da Defesa, que complementa o que já tinha sido produzido e divulgado para a Segurança Nacional. Sim. E onde estão fixadas as linhas gerais do que vai ser uma nova política de defesa por parte dos Estados Unidos. E, por outro lado, o discurso de Davos, que é um pouco a compactação da mensagem do Estado da União para consumo externo, defendendo a linha do America First, explicando quais vão ser as posturas na negociação comercial internacional da administração de Trump, mas procurando também aliados. Um discurso que, aliás, não teve uma recepção inteiramente negativa em Davos. Esse aspecto é interessante porque há um ano Davos aplaudia Xi Jinping e agora, assim, não posso dizer que tinha aplaudido com o mesmo entusiasmo Trump, que também é significativo, mas aplaudia Xi Jinping porque era uma espécie de anti-Trump. Exatamente. E agora acabou por acolher Trump e acolheu Trump no encerramento. Portanto, é por ser o convidado mais importante de Davos. E muitas pessoas, de facto, olham para este primeiro ano e mesmo, por exemplo, o Obamacare mexeu-se, mas não foi a desmontagem completa do sistema. Aliás, porque provavelmente se isso tivesse acontecido, a própria base eleitoral do Presidente Trump iria sofrer, não é? Houve, talvez, um grande triunfo do corte fiscal, não é? Portanto, do choque fiscal, talvez seja em termos legislativos o seu maior triunfo. Mas chegámos a este discurso do Estado da União poucos dias depois de mais uma daquelas crises orçamentais típicas dos Estados Unidos, com os serviços a fecharem, porque o Congresso não se entende com a Presidência. Já vinha várias toda a vezes gente, toda a gente muito há Congresso Gingrich. O Presidente, o Trump é assim um animal de duas cabeças, o Trump do Twitter e o Trump destes discursos escritos. Acho que há ali várias coisas que a gente tem que distinguir. Vamos ver. Nem será talvez o Trump, quer dizer,
O atual governo americano, a atual administração americana, nos seus lugares mais importantes, ou seja, State Department, Departamento de Defesa, as pastas económicas e financeiras, é gerido por gente que podia estar em qualquer administração republicana, quer dizer, são o perfil do General Matthews a passar, enfim, o que eles pensam, o que eles dizem, o seu passado, o Tillerson, ou das equipes, são completamente establishment, quer dizer, não é que são completamente establishment, não há, portanto, isso, e depois o Presidente Trump usa, digamos, para a comunicação com a sua base eleitoral, os twitters e essas coisas que ele vai dizendo um bocadinho, que agora, aliás, ultimamente está um bocadinho mais tranquilo. E, portanto, há aqui uma espécie, aí há uma espécie de dualismo, digamos, ou das tais duas, mas a tal bicefalia até é mais propriamente a administração do que... Agora, eu estava a ver, por exemplo, nesta apresentação do discurso da União, e até na passagem em algumas emissoras ou cadeias de televisão portuguesas, quer dizer, os mídia mainstream adotaram, de facto, uma guerra sem quartel a Trump. Portanto, ele ainda não falou e já estão a dizer mal do que ele irá provavelmente dizer. Portanto, o clima é um bocadinho esse. Em Davos foi muito interessante. Curiosamente, os mídias americanos, no pós-discurso da União, os editoriais e os comentários já tinham um registro diferente. Mas aqui estão mais papios, quer dizer, nesse aspecto são mais zelotas, ou até, aliás, foi antes. Agora, há aqui uma coisa que eu acho que em Davos é muito interessante. O Klaus Schwab é um homem que inventou uma coisa genial, que foi juntar pessoas importantes, que naturalmente se juntariam sem ele, mas ele junta-as ali, e depois levam umas pessoas medianamente importantes que vão lá para estar juntos dessas pessoas importantes. E depois aquilo é muito um coro, que também é um coro, enfim, de interesse. Aliás, a gente viu nos Estados Unidos uma série de gente que se opôs, enfim, naquela núcleo das grandes fortunas da Forbes, que se opuseram imenso ao Trump, e depois quando ele foi eleito, que eu saiba, vão. Portanto, os interesses acomodam-se sempre muito ao poder que está. Aliás, reparem que a gente tem visto em relação a Trump, desde o princípio, praticamente que se dizia que ele ia ter um impeachment, e tudo isso também vai passando, vai mudando, vai seguindo. E eu acho que é essa força. Não, aparentemente, por exemplo, agora, há aqui uma coisa... esse objetivo é uma coisa que parece ter desaparecido. Sim, parece ter desaparecido. Mas há uma coisa aqui que eu acho que é mais importante, e isso aí no discurso do Trump é que eu acho que vale a pena, pelas implicações internacionais. É evidente. O Trump está a fazer uma política, como aliás já Miguel ali estava a expor, o Trump está a fazer uma política que é, por exemplo, o regresso das indústrias aos Estados Unidos. Quer dizer, pronto, isso vai acontecer, não será total, mas vai acontecer. A produção nos Estados Unidos de uma série, por exemplo, a produção da energia. Quer dizer, os Estados Unidos já estavam nessa linha, antes do Trump, mas com ele vai-se acentuar isso. Ora, ou seja, há um desengajamento económico e até, de certo modo, financeiro e industrial dos Estados Unidos em relação a muita coisa do resto do mundo. Quer dizer, uns Estados Unidos, por exemplo, que se tornem independentes energeticamente, talvez não precisem muito do médio, quer dizer, estar... E isso aí há uma certa coerência no Trump, há uma certa coerência que eu acho que é importante e que tem consequências, que é esse desengajamento. Todo esse fenómeno, tudo isso começou há muitos anos com o gás de xisto, não é? Exatamente, portanto, o gás de xisto, exatamente, o shale oil, o shale gas e o shale oil. Agora, há aqui uma coisa que é importante, toda essa... as infraestruturas, o refazer as infraestruturas também ligarão mais a América com a América, não é? As várias áreas e regiões da América. Portanto, há uma certa política... E os Estados Unidos têm, neste momento, uma degradação das suas infraestruturas. Claro que tem, que a gente vê, quer dizer, eu ainda de uma das últimas vezes que cheguei a Nova Iorque, olhava para aquilo, parecia que estava nos arredores de uma coisa terceiro-mundista, quer dizer, portanto, essa degradação. Ora bem, tudo isso, eu acho que vai ter uma consequência... Esta política tem uma consequência, de certo modo, de retirada, ou seja, de deixar de fazer sentido muito da presença internacional estratégica até, não é? Portanto, isso eu acho que é um ponto interessante e tem uma certa coerência e com efeitos internacionais que serão importantes, não é? Sobretudo no médio prazo, não é?
mas que estão a preparar-se. E isso acho que é um ponto interessante e importante. Agora, depois o resto, eu acho que nós estamos numa fase curiosa, em Davos, aliás, porque no fundo é suposto ser as pessoas que ali estão que governam o mundo, não é? Ora, aí estamos outra vez com a tal força, da tal coisa que o Spengler dizia, dos tais novos Césares, quer dizer, o Xi Jinping, o Trump, etc., vão ali e fica tudo muito atento, venerador e obrigado, não é? Para essas novas figuras, digamos, de força política. Isso coloca alguns dilemas, já mesmo, porque esses novos Césares, se acrescentarmos este duplo Putin, deixam a Europa inconfortável, deixam a Europa um pouco desconfortável, em princípio, não é? Portanto, a Europa, enfim, tem uma relação às vezes com a China particular, não faz grandes ondas, pelo contrário, não faz nenhumas ondas em relação à coisa. Inclusivamente, eu agora acabei de ver hoje um relatório sobre os investimentos chineses na Europa, e nós temos ideia que são só em Portugal, não, os investimentos chineses na Europa são brutais na Alemanha, muita coisa. Imensa coisa na Alemanha, não, e sobretudo nos países do Sul e do Leste, já tem um peso muito grande na economia, não é? Portanto, aproveitar um bocadinho, enfim, como aproveitaram aqui em Portugal, o facto de estarmos fragilizados para ocuparem posições estratégicas, enfim, o caso mais conhecido é o Porto do Pireu, mas no caso na Grécia, mas há mais situações dessas, nomeadamente dos Balcãs e naquela zona do leste da Europa. Mas, independentemente disso, a questão é, estamos a ficar com um mundo onde aquilo que era a referência atlântica, a referência ocidental democrática, é cada vez menos central. Eu penso que uma das novidades deste documento do Departamento da Defesa dos Estados Unidos é uma mudança em relação também ao que foi no início o conjunto das declarações de Trump sobre a Aliança Transatlântica, porque nós tivemos um início em que Trump apareceu como alguém que queria discutir de igual para igual com Putin e com o líder chinês, pondo um pouco no plano secundário a Aliança Atlântica e, quanto à Aliança Atlântica, enfatizando a necessidade dos aliados pagarem a sua cota, mas agora... a sua cota, não gastarem com a defesa que podiam gastar. Sim, pagarem no burden sharing aquilo que lhes compete até 2024, gastarem 2% do produto interno com a defesa. Mas agora... O que é um ponto que não deixa de ter sentido, não é? Sim, e é um compromisso que os países assumiram em 2014, portanto, que está válido. Agora, neste documento é interessante verificar como, número 1, a Aliança Atlântica é reafirmada como uma aliança muito importante. E o artigo 5º é expressamente sublinhado como o cerne da Aliança Atlântica. E 3 áreas que são definidas como áreas prioritárias para os Estados Unidos são a área Euroatlântica, o Médio Oriente e a Ásia-Pacífico, o Índico-Pacífico. Aqui há uma certa mudança. Depois, é muito interessante verificar como este documento também fala na União Europeia na área da defesa, com uma particularidade, é que refere a União Europeia como um aliado dos Estados Unidos na área da defesa em relação ao combate ao terrorismo em África. Esta nova perspectiva da administração americana com o general Mattis na defesa parte do seguinte raciocínio. Nós até aqui estivemos muito concentrados na guerra contra o terrorismo. E enquanto nós estávamos concentrados na guerra contra o terrorismo, modificamos a natureza das nossas forças e a nossa percepção de quem é aliado, quem não é aliado. Porventura demos muito relevo às forças especiais, à projeção de forças especiais para os teatros de luta antiterrorista, mas descuramos o nosso dispositivo convencional, tradicional. E, entretanto, a China e a Rússia, que não estiveram tão presentes na luta antiterrorista, nem modificaram os seus sistemas militares para o terrorismo,
foram desenvolvendo e consolidando e modernizando sistemas defensivos de proteção da sua área de influência. No caso da Rússia, adicionando capacidade para combater no digital e no ciberespaço, e no caso da China, adicionando capacidade para fazer concorrência económica desleal na sua área de influência. E, portanto, quer a Rússia, quer a China montaram sistemas de proteção com força aérea, mísseis de cruzeiro e balísticos, com submarinos, porta-aviões, e com a construção de uma nova rede de bases, que não é a rede de bases, no caso da Rússia, da antiga União Soviética, mas é uma rede de bases para proteção da área e para influência na área. E no caso da China, que até adiciona ilhas artificiais como postos militares construídos para estender um dispositivo de segurança da China, que é muito um dispositivo, que é um dispositivo para negar acesso a adversários e para estender a sua capacidade de influência na área circundante. Muito bem organizado, com muitos meios, tecnicamente evoluído. Se tirarmos o nuclear, até podemos dizer mais moderno que o da Rússia. Bom, isso foram dados novos. E agora, o que vem, o documento dizer, temos que mudar o desenho da nossa defesa, temos que convalidar aqui a NATO e também a criação de aliados novos para estabilizar certas zonas, a construção da aliança na Ásia, onde não há nenhum pacto como o da NATO, a construção de uma aliança fiável, mas pode haver. Ou pode ser um conjunto de acordos bilaterais em que os Estados Unidos têm a gestão por detrás e não têm que submeter à tutela de um organismo multilateral. E no caso do Médio Oriente, a necessidade de construção de uma aliança também fiável e sólida. Portanto, investimento nas forças nucleares, investimento na capacidade, que eles dizem, de aumentar a letalidade das nossas forças. Isto é, temos que ter forças à frente, não para combater o terrorismo, mas com equipamentos mais robustos, equipamentos mais pesados, com proteção e com capacidade de gerir operações autonomamente nesses teatros, sem ter a necessidade de um reforço e de um aumento de capacidades que é sempre lento e que é sempre frágil. Portanto, de certa forma, há um regresso a uma postura clássica. Isto não é também muito apresentado como uma negação da política de Obama. É apresentado como a necessidade de mudar o que foi o dispositivo militar na era Bush-Obama para uma nova realidade, que é que decorre de uma certa redução da ameaça terrorista depois do que se passou com o ISIS, do que se passou no Afeganistão, na Síria e no Iraque, portanto, mas da emergência daquilo que na linguagem oficial é chamado pelos norte-americanos Estados revisionistas, isto é, potências que recuperaram a sua capacidade no plano geopolítico e militar, como a China e a Rússia, e que vão constituir agora, não objeto, como no tempo de Obama, de uma estabilidade estratégica, mas de uma prioridade de preocupação, redefinindo o sistema de forças para, digamos, conter o que foi esse desenvolvimento que eles realizaram até aqui. Isto é uma evolução, é um regresso, por assim dizer, é uma tipo de relações internacionais mais clássica, mais antiga, de relação entre potências e não uma relação entre a chamada comunidade internacional e os Estados falhados, ou os atores sem Estado. Eu acho que sim. Que era o que caracterizou os últimos 20 anos, de alguma forma. Eu acho que sim, porque, curiosamente, todas estas potências de que estamos a falar, os Estados Unidos, a China, a Rússia e até mesmo já uma segunda leva de potências, a Turquia, etc. Todas estas potências hoje estão governadas internamente, quer dizer, deixaram de estar
preocupadas, e talvez a mais interessante aí seja a mudança dos Estados Unidos, com aquilo que até agora se chamava, digamos, uma certa ideologia um certo internacionalismo liberal, e passaram a ter políticas mais baseadas numa realpolitik de interesse. É evidente que com o fim da Guerra Fria acabou a contraposição ideológica, digamos, mundo livre, comunismo, mas hoje também parece que nos Estados Unidos, isso talvez seja a coisa mais importante da própria administração de Trump, os Estados Unidos deixaram, de certo modo, abandonaram um bocado aquela ideia, digamos, messiânica de exportar as suas instituições. Eu acho que isso é um ponto que é importante, quer dizer, ou seja, houve... há aí um ponto muito curioso na questão da própria direita americana, que aliás é muito levantada pelo aparecimento do Trump, porque a direita americana teve sempre várias famílias e a argamassa dessas várias famílias, que eram completamente diferentes em algumas coisas, porque os libertários, que estavam acima de tudo preocupados com a questão do mercado e da liberdade dos mercados, que viam ser invadida pelo crescimento do Estado e da burocracia. Os tradicionalistas, que eram normalmente religiosos, estavam mais preocupados com, digamos, com o progressismo ideológico, com o relativismo, com tudo isso. E, finalmente, os propriamente ditos anticomunistas, tudo isto era, de certo modo, junto com um inimigo comum, até mesmo intelectualmente, o tempo do Reagan, da National Review, tudo isso. E isso, de certo modo, quando o comunismo internacional desapareceu, essas famílias fragmentaram-se. A gente viu aparecer exatamente, por um lado, aquilo que depois vai aparecer também no Trump, que é os movimentos da direita religiosa, os Tea Parties, etc. Portanto, começa a aparecer, por um lado populista, não é? Mais populista, mais base, mais popular também, e que se contrapõe um bocadinho aos republicanos, ao establishment republicano tradicional, conservador, liberal em economia, conservador em matéria de costumes, etc. Portanto, toda essa redefinição... Mas mesmo, por exemplo, da influência que tiveram os chamados neoconservadores... Neoconservadores, que foi um grupo que tiveram na administração Bush, através, e que hoje em dia não têm praticamente nenhuma, quer dizer, estão numa polémica grande com o próprio Trump. Eles têm uma característica, que é serem, do ponto de vista da política internacional, internacionalistas wilsonianos. Ora bem, já tinham contra eles, digamos, no Partido Republicano, toda aquela linha mais realista, que vinha dos próprios Kissinger e que vinha depois daquela linha de Brent Scowcroft, e já tinham um bocadinho essa linha toda, mas agora têm esta ideia, porque de facto, esta ideia do nacionalismo americano, quer dizer que também, eu penso, quando países se afirmam nacionalistas, é porque têm uma sensação de que a nação está em risco. Quer dizer, os Estados Unidos toda a vida foram nacionalistas e não andavam a declarar-se nacionalistas. Portanto, eu acho que aí também há um fator que esse talvez seja um bocadinho preocupante, quer dizer, é o próprio alinhamento, digamos, num país que era que tradicionalmente era um melting pot. Hoje em dia a afirmação política destrói, de certo modo, o melting pot. Quer dizer, há linhas, cada grupo, chamamos assim, étnico-social, tem linhas predominantes. Isto tem a ver com a questão da sua votação. Das identidades. Das identidades, quer dizer. Portanto, há políticas de identidade. A gente quase pode dizer que há uma espécie de... Isso tem sido uma coisa que tem sido muito enfatizada, sobretudo, pelos movimentos anti-Trump, que é dizer, ele está a jogar no racismo e no medo dos brancos. Não é bem sequer a questão do racismo, é o medo da América deixar de ser, digamos, portanto, isso vê-se muito, aliás, nas coisas mais críticas, até daquelas revistas mais intelectualmente mais críticas, que é aquela ideia de que a América tradicional, que era os brancos, homens, straight, etc., que essa gente se sente ameaçada e, portanto, o Trump é uma espécie de representante desse medo e dessa identidade em perigo, não é? A questão das identidades em perigo. Agora, é evidente, voltando à questão do ponto de vista internacional, nós hoje temos as potências, todas elas, muito preocupadas exatamente em levar para a frente uma realpolitik que conjuga muito, por exemplo, no caso chinês, então é impressionante, conjuga muito interesses nacionais, dirigidos pela política, não é? A política
comanda a economia, mas depois, digamos, uma série de interesses económicos e da expansão de interesses económicos, mas muito, muito articulada sempre com os interesses nacionais chineses. E, portanto, eu acho que esse modo também influencia os Estados Unidos e vai acabar por influenciar os próprios países europeus, porque o peso desse realismo na esfera internacional, não é? E, portanto, o desaparecer um bocadinho do multilateralismo, tudo isso, eu acho que é um dado muito importante, quer dizer, e nisso a administração Trump, de certo modo, adapta-se e adapta ao resto do mundo, quer dizer, esta tal ideia do revisionismo. Aliás, nisso talvez a coisa mais interessante é a Rússia, porque é evidente que a China tem todas as condições para ser uma grande potência. O que é muito interessante é a sobrevivência da Rússia como potência, recorrendo exatamente a duas coisas que ela tem, quer dizer, que é uma força militar grande, não é? Uma força militar grande, uma tradição também digamos, imperial e, portanto, de um certo papel de potência na zona da Eurásia, e depois o utilizar muito racionalmente, que no fundo foi o que o Putin fez, por exemplo, no caso da Síria, utilizar esses recursos, que não serão muitos, porque a Rússia hoje tem uma enorme extensão, mas tem uma população relativamente pequena, digamos, comparada pequena e com problemas de demografia complicados. E, portanto, mas essa utilização muito bem feita nesse aspecto, com muito critério e de afirmação de poder, ou seja, não largar o aliado sírio, por exemplo, quer dizer, que é uma coisa que, apesar de tudo, para ter aliados é preciso não largar os poucos que se têm. O aliado sírio para a Rússia é crucial, porque tem o porto de mar, claro, que eles não têm, portanto, não é? Exatamente. E, portanto, eles necessitam de manter aquela abertura, às vezes a geografia continua a ser importante. Exatamente. Não é? Olhando um pouco para o que podem ser os próximos tempos, há aqui um momento crucial, que vão ser as eleições de novembro, não é? Os midterm, portanto, as eleições para um terço do Senado e toda a Câmara dos Representantes. Aqui há pouco, enfim, face aos níveis de popularidade de Trump e a alguns resultados de eleições pontuais, nomeadamente a famosa eleição do Alabama, havia a ideia de que podíamos estar perante uma possibilidade difícil, mas uma possibilidade de uma reversão das maiorias no Congresso, devido sobretudo à impopularidade do Trump. Mas, ao mesmo tempo, há uma coisa que tem vindo a surpreender as pessoas, que é, apesar dessa impopularidade, ele mantém a sua base de apoio é fidelíssima, portanto não cede. Qual é o dilema que o Partido Republicano vai ter que enfrentar, no fundo? Até que ponto é que vai ter que estar longe ou perto de Trump nestes meses em que já toda a gente está a olhar claramente para novembro? Essa é uma questão. E a outra questão é o estado em que está o Partido Republicano, porque o Partido Republicano foi desconectando da administração Bush e daquele estilo dos republicanos clássicos, que são vistos um bocado como quase democratas, por um conjunto de focos que capturaram o Partido Republicano em várias áreas regionais, com doutrinas um pouco salvíficas, algumas delas oriundas do cenário religioso, protestante radical, outras de outro tipo de referência. Trump não é isso. Conseguiu realizar uma operação de takeover do campo republicano, não passando por esse crivo analítico. Foi uma operação surpresa, aliás, uma operação conduzida e bem conduzida, mas, entretanto, no campo... E que beneficiou muito da divisão entre os republicanos, porque ele entrou numa corrida a 11. Sim, e quando entra, passa por cima disso e consegue dirigir-se a uma base e construir um programa político que, não antagonizando esses pequenos programas políticos muito carismáticos, apesar de tudo, unia todo esse campo. A presidência Trump tem tido uma preocupação nas políticas de continuar a agradar e a solidificar esse campo. Só que Trump não tem, digamos, neste novo establishment de republicanos,
não tem os seus agentes fiéis, nem tem os seus mandatários. E até um dos seus colaboradores mais relevantes agora está numa campanha própria para fazer o quê? Para fomentar nas eleições primárias do Partido Republicano o aparecimento de candidatos de uma direita alternativa que não é bem Trump, claro, e não é bem os antigos republicanos de Bush, e não é bem o Tea Party. Portanto, há aí uma certa confusão. E há também um certo sentido de equilíbrio na sociedade americana que, porventura, não desconectando desse apoio do seu campo político próprio a Trump na presidência, vai, porventura, acabar pelas rivalidades dos candidatos republicanos nas nomeações e nas primárias e depois nas candidaturas que apresentem para o Congresso, por favorecer candidatos democráticos, se esses candidatos democráticos também forem os candidatos adequados para vencer essa corrida. Ou seja... O Partido Democrata também está a passar por um rebuliço enorme. Sim, porque o novo factor Trump, agora o Trump já corrigido pelo establishment nas áreas da política externa e da economia, também cria no Partido Democrático a necessidade de não regressar à contenda política com a plataforma Hillary e de encontrar um novo tipo de perfil de candidatos que seja vencedor, mas que não seja repetidor de uma política que conduziu à perda da maioria no Congresso e à perda da presidência da República. Portanto, aí também há algo que está em ebulição e que ainda não está definido. Dividido por identidades, dividido também por várias, e onde Bernie Sanders deixou uma marca, não é? Sim, mas não é líquido que Sanders venha a ser o vencedor da marca que deixou. Sim. É possível não que ele tenha aberto uma clivagem, mas não vai repetir e vão aparecer outros, necessariamente vão aparecer outros. Agora, que o sentido de equilíbrio da sociedade americana favorece a aparição de uma maioria diferente no Congresso, não sei se nas duas câmaras, mas pelo menos numa, isso, tanto quanto se conhece a sociedade americana, é o que mais provavelmente irá acontecer. E isso vai marcar uma etapa diferente da administração Bush, da administração Trump. Se vai resultar disso um Trump mais agressivo, ou se vai resultar disso um Trump mais cooperativo, é o que se vai ver. Agora, Trump, contrariamente ao que pode julgar-se, Trump precisa de uma aliança com os democratas em áreas quais? Políticas sociais, políticas de infraestrutura, políticas de desenvolvimento económico. E eu acho que os democratas, que também precisam de ter opinião pública que os conecte com resultados materiais palpáveis, não vão rejeitar também esse tipo de entendimento. Portanto, vamos ter um cenário político norte-americano extremamente vivo, porque os reajustamentos estão a operar-se diariamente no próprio Trump, no campo republicano e nos democratas. E isso é o que faz um pouco a criatividade da vida política norte-americana. E há bocado referiu que há aqui na Europa, mas também nos Estados Unidos, toda uma atitude da comunicação social diferente do que era tradicional relativamente a qualquer presidente. Sim. Aquilo que tem seguido permite-lhe perceber se essa comunicação social é apenas, reflete um movimento de grande mobilização que, em alguns casos, obviamente, está a ocorrer, ou se corre novamente o risco que correu nas eleições, permitiu a eleição de Trump, de algum afastamento de setores do eleitorado, pela sua... Sim, pela sua... Quer dizer, eu acho que aqui todos nós temos a noção que às vezes quando estas questões se transformam em questões pessoais, ou no sentido, perdem um bocado a racionalidade. Eu acho que
uma parte significativa. Por exemplo, uma coisa que é muito curiosa americana. é que, enfim, já se sabia, por exemplo, que o New York Times é um jornal militantemente e que, inclusivamente, teve um crescimento de assinaturas enorme. Mas é um grande jornal. É um grande jornal. Nós não podemos, é um jornal absolutamente fabuloso. Nós não podemos, nós não podemos ser a favor da liberdade de imprensa só para as publicações que defendem os nossos aliados e combatem os nossos inimigos. Eu estou a dizer que a linha editorial do New York Times nunca teve em dúvida, não é? Portanto, há muitos anos. É clara, é claríssima. Assim como a do Wall Street Journal é claríssima. Agora, mas são muito bons jornais. Muito bons jornais, quer um, quer outro. Agora, aquilo que é mais curioso é que, por exemplo, um jornal mais do establishment de Washington, como é o Washington Post, e que habitualmente, por exemplo, nas suas páginas de opinião estava balanceado. Hoje em dia, mesmo os colunistas conservadores são todos anti-Trump. Mas o que se está a dar aí, eu acho que é uma espécie de aquela velha coisa latina do mors tua vita mea, não é? A tua morte é a minha vida, quer dizer, houve um engajamento de tal maneira violento, não é? Que foi de tal maneira tomado pelos... E depois foi adotado e seguido noutros sítios também um bocadinho por reflexos quase de tribo, não é? Que é, porque o Trump, uma coisa, o Reagan, as ideias, quando o Reagan apareceu, as coisas que se diziam do Reagan também eram extraordinárias, que era um ator secundário, que era um básico, que ia lançar o mundo na guerra, etc. Mas o Reagan tinha uma coisa depois... O Reagan tinha muitas coisas que o Trump não tem. Não, e tinha em relação aos mídias uma coisa... que sabia perfeitamente, como tinha também toda uma escola de... Sabia também, não era... E o Trump é o contrário, o Trump é de uma brutalidade absoluta. O Trump trata-os como eles o tratam, quer dizer, não tem a menor... E depois tem outra coisa que é muito interessante. Parece completamente indemne a todas as coisas que dele se dizem. Até porque eu acho que os mídias criaram uma imagem de um homem tão mau, tão perverso, que tudo o que dizem não é novidade. Quer dizer, portanto... criaram uma espécie de e o Trump também. A gente vê, por exemplo, o Nixon. Mas há uma coisa muito... Nixon não resistiu há uma ao coisa ataque muito curiosa. A Fox News, Sim. que é, digamos, a cadeia de televisão de direita americana, é uma cadeia que chega à liderança no tempo das administrações democratas. Exatamente. E agora a CNN, que a direita americana chamava o Clinton News Network, e que tinha sofrido uma decadência durante muitos anos, teve o ano passado as melhores audiências de sempre. Mas isso é normal. Portanto, quer dizer, isso, aliás, a tradição na América. Quando é que se fez, por exemplo, quando é que na América o pensamento conservador, por exemplo, uma revista como a National Review, que nunca teve, no tempo do Buckley, que nunca teve, digamos, uma grande audiência popular, mas tinha uma enorme influência, exatamente nas administrações democráticas. Quer dizer, a lógica, aliás, faz todo sentido, numa lógica digamos, da opinião pública, de contrapoder, é quando... Agora, o que hoje em dia se dá, por exemplo, a National Review tem-se dado muito nos setores conservadores, deu-se várias trocas, quer dizer, houve gente que no princípio apoiou o Trump e agora deixou de apoiar, porque, por exemplo, acha que ele não é suficientemente, não está a cumprir o seu programa, digamos, mais populista, as pessoas da alt-right, que está caído, que caiu outra vez no meio do, foi reapoderado pelo establishment, exatamente, há esses, mas depois há em contrapartida quem estava, por exemplo, a National Review, que estava muito também anti-Trump e que agora já está, de certo modo, já portanto, tirando aqueles grupos, como os neoconservadores, que esses continuam numa guerra, enfim, permanente, tem havido também essas mudanças, não é? Porque isso era um pouco o que o Jaime Gama há bocadinho estava a dizer. A política americana, que a política e digamos, ao lado propriamente da intelectualidade política, tem exatamente essa plasticidade, que é muito interessante, quer dizer, essa plasticidade que é muito viva, que é muito interessante, e onde a gente vai vendo todas essas enfim, variantes. Por exemplo, há uma coisa que não é muito... O Taki Mag, por exemplo, do Taki... daquele Taki que escreve no Spectator, aquelas crónicas sociais, o iLife, que, por exemplo, faz outro convívio, mas coisas com muito interesse também, em termos de opinião, e onde se vê, de facto, essas várias famílias da direita e das direitas, também numa certa conflitualidade interna, e eu isso acho que o ponto de referência, talvez, do Trump, que seja mais curioso, e, aliás, não sei se era no New Republic, talvez trazia um artigo muito interessante, que era
sobre, digamos, a incoerência da direita religiosa, que, enfim, que atacou o Clinton por causa de todas aquelas coisas com a Monica Lewinsky, não sei o quê, mas que poupa o Trump, que tem exatamente nesse aspecto também femieiro e coisa, um passado relativamente ativo, não é? Mas isso é muito interessante, porque o Trump o que tem feito, e isso também fez muito habilmente, é adotar todas essas, digamos, boas causas, não é? Embora ele, apresentando-se como, de certo modo, um homem talvez humanamente indigno dessas causas, mas é um paladino delas. E isso está a ser aceito. Mas isso quer dizer, é um ponto interessante. É o milionário que fala em nome dos antimilionários. É o tipo que tem uma vida, digamos, relativamente liberal ou livre em termos de, enfim, de relações matrimoniais, em termos de romance, em termos dessas coisas todas, e que depois aparece, digamos, ali a defender ou é defendido por os grupos mais radicais no aspecto familiar, etc. Mas ele nisso tem feito, quer dizer, ele pegou na sua constituency e a sua linguagem é essa, não é? Um ano depois, mas se vir, ele procura unificar o campo conservador, não tanto sublinhando esses temas de costumes, mas mais sublinhando o patriotismo, America First, a bandeira, o hino, a fidelidade à nação americana, até na exibição que fez de casos na galeria do Senado, procurou mostrar non-white Americans fidelizados ao sonho americano. Portanto, ele procura ir buscar os elementos unificadores de uma cultura nacionalista mais prosaicos. Mas também foi, menos, por exemplo, ele outro dia fez questão de estar naquela coisa da marcha pela vida, nas coisas anti-aborto, fez aí um discurso. Pois, isso foi mas curioso. Não é isso que está no frontline. Não é. Mas ele tem isso numa segunda linha de enquadramento, mas procura criar... Mas ele não tem uma ideologia firme. Portanto, ele é mas muito... normalmente um líder político não tem ideologias, tirando o modo de ser. Se reparar, o Reagan tinha umas ideias muito claras de onde queria ir. Tinha passado político. Quando estava a ouvir há bocadinho... O Clinton tinha ideias muito claras de onde queria ir. Portanto, o Obama também tinha. Portanto, nós estamos perante pessoas... O José Nogueira Pinto chamou a atenção há bocado para, digamos, a função evolutiva das próprias revistas de opinião. Eu acho que o que é muito interessante no debate político nos Estados Unidos é que, enquanto na Europa o debate político é muito orientado a partir de uma ideia central, da qual se deduzem consequências lógicas ou analíticas, no caso dos Estados Unidos, a grande maioria dos ensaios políticos procuram estar sempre muito coladas à realidade das sondagens e à análise da evolução da opinião pública. E procuram isso sempre basear no que são os trends de evolução da opinião pública, as novas ideias. E a necessidade de ajustar os discursos políticos é essa evolução que vai sendo feita e que depois é objeto de análise, quer na sua segmentação racial, social, cultural, regional, e a partir do que se constrói projeto de ideias que agrega tendências e que procura sempre ser evolutivo. E isso é o que caracteriza o debate político e o discurso político norte-americano. Há uma pessoa com quem eu falei, académico do Brookings Institute, que escreve, enfim, é um centrista que colaborou na administração Clinton e escreve no Wall Street Journal, que disse que ia deixar de escrever se o Trump ganhava, porque ele estuda a sociologia e as sondagens e era absolutamente impossível ele ganhar. E, portanto, se ele ganhasse era porque ele não percebia nada da política americana. Mas, por acaso, continua a escrever. Sim. Porque estas coisas também não é só através da análise dos números, dos números e da finura de todos aqueles lembra-se daquela coisa que o Goering tinha dito que passaria a chamar-se Meyer se algum avião aliado bombardeasse Berlim. Era uma história desse género, quer dizer...
E chamou-se Continua-se Gary a até ao chamar fim. Gary. Mas o discurso do Estado da União tem uma coisa que, na minha opinião, favorece Trump, que é o alto grau de convicção com que ele enuncia os enunciados e as frases. e faz uma coisa. Constrói o discurso. Não, ele faz isso. Também Não, e depois tem outra coisa que é muito curiosa, não sei se vocês repararam. Ele faz uns trejeitos mussolinianos, de vez em quando faz uns. Bom, ele é um autoritário. É um autoritário. Manifestamente. Faz aqueles doentes levantar Mas, o que- mas também é estamos a assistir a uma experiência inédita. É um autoritário civil que está a ser domesticado, paradoxalmente, por militares. Claro, claro. De Bem. que ele aprecia muito, aliás, mostra grande. Nós já passamos um fixação, bocadinho do respeito. nosso tempo limite, mas a conversa justificou. Reencontramos-nos dentro de uma semana.